Ah, beleza, pessoal? Bom, hoje o vídeo é sobre equações de segundo grau sem Bhaskara. Todo mundo já deve ter se deparado com equações de segundo grau na vida, né, se você pelo menos passou pelo colegial. E aí a gente sempre tinha aquele método de resolver que era o método de Bhaskara. Porém, nem todo mundo gosta, né? Tem que fazer delta e depois decorar essas duas fórmulas para fazer. E nem todo mundo acaba se dando muito bem. Então hoje vou ensinar para vocês como resolver equações de segundo grau sem aplicar delta, sem aplicar Bhaskara, né? De uma forma um pouco, talvez mais simples, né? Provavelmente muita gente vai gostar mais dessa, tem gente que vai preferir Bhaskara. Legal, mas e aí, como é que faço isso? Poxa, interessante, né? Mas e aí, como é que você vai fazer uma coisa dessa sem resolver equação de segundo grau sem Bhaskara? Pois é, aí eu trouxe uma equação de segundo grau. Suponha, por exemplo, lá a equação x² menos 6x mais 8 igual a zero, né? Essa equação está ali. Se a gente fosse fazer Bhaskara, a gente teria que aplicar então o nosso conhecido delta. b² menos 4 vezes a vezes c. Nesses casos, né, no jeito que a equação está mostrada ali, substituindo quem é b, quem é a e quem é c, como a gente bem sabe, né? Então a gente tem que o delta vai dar 4, certo? A segunda parte da fórmula é essa aí, né? De novo, primeiro você usa o sinal positivo, né? Esse sinal positivo aqui, e aí você acha a primeira raiz, que é 4, certo? Depois você usa a segunda raiz e você vai achar que a segunda raiz é 2. Nossa parábola, isso nada mais é do que uma parábola, uma equação de segundo grau é uma parábola. Está aí nossa parábola que cruza o eixo x, ou seja, a linha preta mais forte aí que está na horizontal, nos dois pontos, né? De acordo com o teorema fundamental da álgebra, todo polinômio de grau n tem n raízes. Esse é um polinômio de grau 2, tem que ter duas raízes, certo? Nesse caso são duas raízes reais, a gente consegue ver ela, né, nessa figura aí quando a gente desenha a parábola. Então a gente tem a parábola interceptando o eixo x em 2 e 4, e essas são as raízes dessa equação, certo? Bom, a outra forma de fazer é basicamente encontrar o ponto central, né, dessa parábola e aí estabelecer dois limiares para você somar e diminuir para encontrar essas raízes. Como é que a gente vai fazer? A gente vai relembrar a nossa equação, x² menos 6x mais 8 igual a zero. E agora, sem usar Bhaskara, a gente vai resolver ela novamente. O que acontece? Eu vou supor uma raiz sendo 3 mais 1. Por que 3? Porque 3 é 6 dividido por 2, certo? Então, quem está acompanhando o x, né, que no caso seria o menos 6, você pega o negativo e divide por 2, certo? Então está ali o x1 igual a 3 e você soma um certo valor que você vai descobrir. A sua segunda candidata à raiz vai ser 3 menos esse limiar, que é exatamente o que a gente quer descobrir. O produto dessas duas coisas tem que dar o número que está sem o x, ou seja, as duas raízes que a gente colocou tem que dar 8. Se a gente multiplicar esses dois polinômios, regrinha básica lá, né, quando a gente tem polinômios dessa forma aí, o azulzinho e o vermelho, é que a gente tem o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então fica 9 menos u ao quadrado. Se a gente resolve para u, a gente encontra que u pode ser mais ou menos u. Aqui eu vou escolher usar o positivo. Você também pode escolher usar o negativo, que vai dar a mesma coisa. Tá? Escolhendo o positivo, então x1, que era o primeiro candidato à raiz, passa a ser 3 mais u, e u vale 1, 3 mais 1 é 4, certo? O segundo candidato passa a ser 3 menos u, só que u vale 1, então 3 menos 1 é igual a 2. E a gente encontra exatamente o que a gente encontrou lá por Bhaskara, certo? Então esse é um jeito alternativo de você não usar Bhaskara, você usa o método. Então, resumindo, qual é esse método para você encontrar raízes de equações de segundo grau, né, sem usar Bhaskara? De forma geral, você tem uma equação dessa forma, com os coeficientes Azão, Bzão e Czão. O que você faz? Você supõe uma raiz do tipo menos b por 2 mais u, né, por isso que lá trocou o sinal naquela hora. E a outra candidata é menos b por 2 menos u, certo? O produto dessas raízes tem que ser o coeficiente que não acompanha nenhum x, ou seja, o czão, né? E aí você tem essa equação.
Você vai resolver para U, né? Vai encontrar algo exatamente dessa forma, certo? Se você pegar o U positivo, então você tem soluções dessa forma. A primeira raiz e a segunda raiz, certo? Então, todas as equações de segundo grau, elas podem ser resolvidas dessa forma, né? Sem nenhum problema, sem usar Bhaskara. Você simplesmente supõe essas raízes. Essa última imagem é simplesmente para resumir o método todo, tá? O que vocês precisam se preocupar basicamente é com esse exemplo, tá? Qualquer equação de segundo grau é passível de se fazer isso. Um detalhe, tá? O único detalhe é que se houver, né, aqui no caso, se a gente pegar por exemplo aqui, né, o x ao quadrado, se houver um número diferente de 1 na frente do x ao quadrado, você tem que dividir a equação toda por esse número. Isso aqui, tipo, por exemplo, se fosse 2x ao quadrado, você teria que dividir todo mundo por 2, tá? Você sempre precisa ter x ao quadrado só aqui para poder funcionar o método. Fora isso, é bem simples. Eu particularmente acho bem mais elegante do que fazer Bhaskara. Bhaskara a gente está acostumado e tudo mais, mas eu acho bem legal, né? E bem diferente assim, mas também muito eficiente para você encontrar. Funciona também, né, quando você tem raízes que são complexas, ou seja, a sua parábola não tem intersecção com o eixo x, ou seja, não tem raízes reais. Então você consegue usar esse método da mesma forma para quando você tem raízes que são imaginárias. Beleza? Bom, se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. A ideia é postar vídeos com coisas interessantes, né, com algumas experiências, com algumas coisas falando sobre física, sobre natureza e algumas aulinhas desse tipo, né, algumas coisas mais ao ar livre. Então, se você gosta de ciência, se você é curioso também, então compartilha, se inscreve e também dá o like, tá? Para a gente poder continuar aí fazendo esse trabalho e você receber as notificações quando aparecer um vídeo novo. Beleza? Valeu, galera!